Estamos de volta, terceiro bloco do Antenaus na Geral. Estamos falando sobre a característica de um bom pastor. Tem um internauta que mandou falando, André, para mim uma característica importantíssima, olha que interessante, é ter testemunho verdadeiro dentro de casa. Aquilo que ele prega no púlpito, que ele fala, que ele ensina, ele tem que ser dentro de casa, que é uma coisa muito interessante. Quem talvez foi o nosso grande pastor Jesus Cristo, que nos ensinou e nos deu exemplo, ele fez coisas que eu acho interessante, que algumas pessoas podem dizer que é forçada, outros vão dizer que é natural, mas é interessante que ele fez muita coisa que eu, André, quando eu leio, eu julgo que ele não era necessário. Mas por que ele fez? Porque ele entende que ele é o exemplo, e o pastorado é exatamente isso. Não é só você falar da boca para fora o que os outros têm que fazer ou como a vida deles tem que ser. Você tem que viver aquilo para que eles vejam. E não é só na igreja, é dentro de casa, porque senão você pode estar perdendo a família. Tem muitos pastores que pregam, que falam não sei o que dentro de casa, e quando chega em casa não é aquilo que ele fala. Fala na igreja, amém, glória a Deus, aleluia, a mãe chega a esposa e fala, vamos mudar para a igreja então, porque o teu pai aqui na igreja, ele é bom, ele ama a Deus, aqui lá em casa ele é um pouco diferente. E crente vê isso. Veja só Jesus Cristo. Ele, claro que você pode ter um outro entendimento, mas depois que ele multiplica os pães e os peixes, ele fala para os discípulos ir para o outro lado, que depois ele ia encontrar e vai orar. E depois ele, enfim, naquela passagem que ele anda por sobre as águas. O interessante é que eu fico me perguntando por que Jesus foi orar? Será que Jesus precisava orar? É ele que responde às nossas orações. Porque a pessoa que responde às nossas orações tem que orar também. E o meu entendimento, às vezes, para aquilo, e eu vi um pastor também pregando sobre isso, André, ele estava fazendo aquilo para dar o exemplo. Não necessariamente porque ele tinha que fazer, mas ele tinha que ser exemplo para as pessoas que vinham depois dele. E o pastor é exatamente isso. Mesmo ele não querendo, às vezes, mesmo ele não precisando fazer as coisas, ele tem que fazer. Por quê? Porque, acima de tudo, ele ensina com o próprio exemplo dele. Referencial, né? Eu acho que isso, para a gente começar. E como ele ensina como exemplo? Com família. Se ele chega e ele é exemplo de família, a família dele, enfim, de alguma maneira, claro que existem casos e casos. A decisão do filho não é do pai, porque tem muito pastor que é grande pastor, e às vezes o filho não é crente por causa de uma decisão própria dele. Né? E aí, claro, você tem que ver caso a caso, isso não vai invalidar o pastor. Mas ele tem que ser pastor dentro da casa dele, primeiramente. Eu acho o seguinte, eu tenho certeza, né? Que esse pensamento ele é certíssimo. Não é porque a Bíblia vai dizer isso, que nós temos que ser exemplo, não só o pastor, nós estamos falando, no bloco anterior, a gente tratou da questão do pastor, você colocou, por ele ser um bom pregador, eu acho até que o pastor... A gente dá primazia, nós damos hoje primazia, um bom pastor, presença de púlpito, performance, não é isso. Performance. E não é Na isso. verdade, eu acho apenas. que o pastor ele tem que ter, como você disse no início aqui do programa, ele ser um bom conselheiro, uma pessoa... E aí o pastor Tiago aqui disse também, porque... em italiano, padre quer dizer pai. Então, o pastor também é um pai. Perfeito. Tem pessoas na igreja, tem obreiros, tem um pastor auxiliar meu, que ele tem até mais idade, do que eu, pastor Henrique Dias, que chega para mim e diz, a benção, pastor. Enfim, então, o pastor tem essa característica. Isso tem que emanar também da questão da casa, do convívio com a família, com convívio com a família, não é? Tem toda essa demanda, e isso vai fazer com que ele, ao subir ao altar, ao subir ao púlpito, ele saiba que lá embaixo, normalmente é assim, está a sua primeira igreja, e essa sua primeira igreja tem que ver esse referencial, não é? É claro que o pastor André Câmara colocou aqui a verdade, não necessariamente, eu tenho 3 filhos, não é? Todos eles, um é de 16, um de 22, outro de 25, e graças a Deus todos estão na igreja, mas não necessariamente o pastor tem que ter os filhos e tal, acabrestado na igreja, porque às vezes ele tem a decisão própria, você colocou isso, mas seria muito bom, porque na realidade eu fiz muitos cultos em presídios, né? Um abraço a todos que estão em presídio, mas em presídios, não querendo ser pejorativo, mas a grande maioria de pessoas que têm uma vida pregressa são filhos de pastores, enfim, então isso é realmente muito complicado. Agora, o pastor tem que realmente ser um exemplo. Também faz parte das características que Paulo ele narra para Timóteo, né? O pastor seja marido de uma mulher, o pastor governe bem a sua casa, governe bem os seus filhos, tenha os seus filhos sob sujeição. Então, realmente, a família é um espelho, né, de quem é aquela pessoa realmente, né? Você, quando quer conhecer alguém, é só perguntar para a esposa, para os filhos, porque eles conhecem aquela pessoa quando ela está nos bastidores, no anonimato, né? Então, ser pastor não é uma performance apenas. Você tem toda uma bagagem, você tem uma história, você tem um legado, você tem que ter uma estrutura que te dê condições de você exercer o teu ministério.
né? Então, realmente, a família é imprescindível e é uma das evidências de quando a pessoa está preparada para assumir o ministério pastoral. E ele na cidade, no local onde ele está pastor, local onde ele já passou, se a gente tem... Sim, testemunho, né? Exatamente, as pessoas... Testemunho dos de fora, como diz a Bíblia. Exatamente, né? Como diz lá em Mateus, capítulo 5, enfim, nós temos que ter isso. Então, como pastor, eu acredito que o grande termômetro, meu nome é Amós, né, o grande prumo, não sei se tem uma boa associação, enfim, Amós o que fez, ele tem que ter, se passar pelo prumo, não é? Porque, na realidade, eu acredito assim, sabe, que o chamamento de pastor, a Bíblia até faz essa analogia que o pastor mesmo é pastor de ovelha no campo, enfim. E por que a Bíblia fez essa comparação? Na realidade, as ovelhas, quando estão no aprisco, né, a Bíblia fala de porta estreita, porque aprisco tem porta estreita, o pastor, ele, à tarde, no momento de recolher as ovelhas para o aprisco, ele tem que deitar, eu li isso no livro, é interessante, ele tem que deitar ali na porta do aprisco das ovelhas para que os lobos, os predadores não venham. Então o pastor tem tudo isso, pastor, agora no sentido da função pastoral eclesiástica, ele tem que saber como, na questão do aconselhamento, você aconselha não desde de um adolescente, como se aconselha um pastor auxiliar. Perfeito. Pessoas, às vezes, que estão cheias de dificuldade, às vezes tem pessoas que, na verdade, você sabe que está no meio do rebanho, que às vezes são contra algumas decisões que você tomou, e às vezes eles vêm de maneira exacerbada, ou então de maneira forte, senta no teu gabinete, às vezes a tua própria família não entende como você, às vezes, tem que ouvir, e usando uma expressão bem chula, engolir sapo, porque aquela pessoa, às vezes, na humanidade te irritou, te chateou, mas você é pastor, e você tem que ter o legado através do chamado, de ouvir e aconselhar, e depois aquela pessoa entender, puxa vida, aquele ali é meu pai, é uma pessoa, um referencial. Em outro ponto também interessante, como pastor, eu tenho um pastor, sabe, é importante nós estarmos debaixo, né, de uma autoridade espiritual. Quero mandar um beijo, um abraço para a minha autoridade espiritual, porque se hoje eu estou também onde eu estou, porque tem uma autoridade espiritual, e eu posso até dizer o nome dele com muita alegria, que é pastor Abner Ferreira, e dizer que nós, como pastor, precisamos realmente, como é o assunto que nós estamos tratando, ser exemplo mesmo, que as pessoas estão nos seguindo, e só assim eles o farão. André, existe um princípio bíblico que diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Uhum. Esse exemplo não é uma prerrogativa somente do pastor, mas de todo aquele que um dia nasceu de novo. Ele precisa ser exemplo porque ele é o sal da terra, ele é a luz do mundo. Mas como nós estamos falando de pastor, então vamos considerar que realmente aquele que ouve esse chamado de Deus, ele precisa estar vigilante, porque o fato dele receber o chamado não faz dele um super-herói, não faz dele um super-homem, não o imuniza em relação às dificuldades, né, às sendas da vida que muitas vezes nos querem enlaçar, até mesmo porque a gente está nessa posição de liderança, né? Jesus próprio disse que ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Então, nós não podemos entender que nós somos o supra-sumo da perfeição, mas estamos em busca dela, não é? E que por nós estarmos revestidos dessa missão, nós precisamos sim idealizar, lutar, né, vislumbrar a necessidade de sermos um modelo. E que pesa realmente sobre nossos ombros essa exigência. Essa exigência que muitas vezes, pelas circunstâncias da vida, pelas as exigências da vida, acaba, né, tentando tirar a gente desse foco, tirar a gente dessa meta. Mas pensa assim sobre a gente tem o dever, né, enquanto homens e mulheres de Deus que estão na função de liderar, sermos um exemplo do rebanho em todas as áreas. E às vezes o rebanho está em casa. E aí que pega, por isso que a gente cita muito família, porque nós perguntamos, perdão, perdoe. E quando o pastor vai para casa, ele briga às vezes também, tem com filho, com mulher. Ele tem que perdoar. Ali ele tem que ser coerente com aquilo que ele prega, porque se ele perde aquilo ali, a igreja vai ser a consequência iminente e não tem como segurar. Vamos para o rápido bloco, daqui a pouco a gente volta. Continuando ainda falando sobre a figura do pastor, do pai.
A gente falou, padre significa pai, e o pastor é um pai espiritual. E a Bíblia até coloca assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando crescer não desviar dela. Se eu puder fazer essa analogia também a um pastor, a Bíblia fala que ensina no caminho. Então o pastor, quando ele ensina, ele não está apontando para um local onde o crente tem que ir. Ele já está nesse local, ele fala assim, ó, façam assim como eu faço. Por isso que é difícil, porque quando o pastor prega alguma coisa, ele é o pluma, ele que é o balizador do negócio. Já viu um avião grandão quando pousa, é gigante, e o cara fica num local e o avião vem até ele? É mais ou menos isso que o pastor faz. Tem um rebanho, mas ele tem que ir à frente, ele tem que andar no caminho e chamar o pessoal, não ficar apontando de fora para onde um deve ou não deve ir, e ele não está nesse local, porque aí ele não vai ter coerência e isso vai transparecer para os membros e vai tirar um pouco da integridade ou talvez do respeito que as pessoas têm por esse pastor. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre algumas características requeridas num pastor moderno, se é que eu posso falar, psicologia, gestão de pessoas, gestão de finanças, e muitas pessoas se preparam muito nisso. Então uma pessoa que é muito preparada em gestão de pessoas, em psicologia para dar conselho, em gestão de finanças, ele é melhor pastor do que um pastor que não tem esse tipo de conhecimento? Eita Deus, vamos rápido no intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.